Salve, pessoal! Todo torcedor quer ver o seu time sempre recheado de jogadores badalados, cada vez mais forte a cada temporada. Mas e quando um time promove trocas, se desfaz de craques e ainda ajuda a fortalecer os adversários de uma competição? Isso já aconteceu e o Lance TBT conta essa história. Chega mais! O Fluminense tinha sido campeão carioca em 75, aquela geração chamada de máquina tricolor, que tinha como referência o Rivelino. E também a equipe tinha sido, inclusive, semifinalista do Campeonato Brasileiro daquele ano. No fim de 75, o presidente do clube, o Francisco Horta, resolveu inovar, já projetando o Carioca de 76. Ele promoveu um extenso troca-troca com os adversários cariocas. E aí começou a arquitetar. Mandou para o Flamengo o goleiro Roberto, o lateral Toninho Baiano e o ponta Zé Roberto Padilha. O time rubro-negro foi e cedeu para o tricolor o goleiro Renato, o lateral Rodrigues Neto, que já tinha uma história marcante lá na Gávea, e o atacante Doval, um argentino que estava fazendo uma boa parceria, principalmente com o Zico. Depois disso, Horta negociou com o Botafogo, o meia Dirceu foi para o Fluminense, e em troca, Manfrini e o Mário Sérgio que depois foi treinador, também foi comentarista esportivo, aí os dois foram vestir a camisa alvinegra. Já o Vasco cedeu o Miguel, que tinha feito dupla com o Moisés no título brasileiro de 74 do Vasco, e foram para São Januário o zagueiro Abel, hoje conhecido como treinador Abel Braga, o lateral Marco Antônio, que tinha sido campeão da Copa de 70, e o meia Zé Mário. O saldo para o campeonato carioca foi extremamente positivo. Os estádios encheram, teve clássicos bem disputados. Só para você ter uma ideia, um Vasco e Flamengo deu mais de 174 mil pessoas. E um detalhe, o jogo valia pelo primeiro turno. Teve momentos inusitados, tem até a história de um Fla-Flu das trocas, que foi o primeiro Fla-Flu, depois que houve esse escambo de jogadores, digamos assim, era como dizer, essa expressão escambo era do próprio Horta. E o Zé Roberto Padilha, ele conta que ele jogando já com a camisa do Flamengo, ele foi comemorar o gol do Flamengo, só que por engano ele acabou indo para a direção do gol do Fluminense. Aí na hora, ele por costume, depois de tanto tempo nas Laranjeiras, aí ele só foi perceber no meio do caminho, mas acabou não evitando que ele fosse xingado pelos tricolores e até levasse pó de arroz na cabeça. Depois veio o Campeonato Carioca, o Fluminense, mesmo com tantas mudanças, acabou repetindo o roteiro do ano anterior, foi bicampeão carioca, mas uma partida bem acirrada. O Fluminense tinha o Gil, tinha o Paulo César Caju, era um time considerado que tinha o elenco titular muito bom, o time reserva também muito bom, mas do outro lado tinha o Vasco, que tinha o Mazzaropi, tinha Del Aranha. Afinal teve um empate, o empate persistiu nos 90 minutos, e na prorrogação, bem acirrada, o Doval, um dos reforços que desembarcaram nas Laranjeiras, acabou fazendo o gol do título da vitória por 1-0. Esse roteiro das trocas se repetiu de olho no Carioca de 77. O Horta estava muito encantado com o futebol do Marinho Chagas, e aí acabou trazendo do Botafogo o Marinho e o Miranda, e mandou pro alvinegro o Rodrigues Neto, o Gil e o Paulo César Caju. Pro Vasco ele mandou o Dirceuzinho, né? Trouxe para as Laranjeiras o Luiz Carlos Tatu, que já tinha feito dupla com o Roberto Dinamite também. De quebra, ele mandou para o Flamengo. Foi uma negociação que envolveu, foi só a negociação mesmo financeira. Ele mandou o Carlos Alberto Torres. Só que a história, o trio do Fluminense não veio, e quem sobrou foi o Vasco. O Vasco, estava com uma equipe bem montada, tinha Mazzaropi, tinha o Orlando, lateral que teve muito destaque na equipe Cruz Maltina, tinha o ponta Zanata e tinha o Roberto Dinamite. A zaga do Vasco, curiosamente,
tinha 2 jogadores que tinham vindo dessas trocas do Fluminense, tinha o Marco Antônio e tinha o Abel. A zaga sofreu só 5 gols em 29 jogos. Os vascaínos tinham vencido o primeiro turno e foram campeões cariocas depois de derrotarem o Flamengo na final do segundo turno, nos pênaltis. Foi empate 0-0 e o Tita perdeu a cobrança. O Mazzaropi acabou defendendo a cobrança do Tita. E você? O que você acha dessa história de desfazer de jogadores, trocar jogador com seu rival? Você aceitaria? Qual jogador de outro time você gostaria de trocar? Você gostaria de fazer essa troca? Quem do seu rival você gostaria que jogasse no seu time? Coloca aí nos comentários, curta, compartilhe e siga o Lance nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima!